Olá, meus amores, boa tarde. Então vamos às pessoas que escolheram o quartzo rosa, né? Nossa mensagem aqui, atemporal. Se ressoar com vocês, bacana, se não, joga para o universo, tá? Então a mensagem que vem passando aqui é que no passado nós passamos por desgaste energético, né, por roubos, pessoas tentando prejudicar a nossa vida, né, questões ali, nós com o nosso mental, tá? Excesso de pensamento negativo, situações que fizeram nós perdermos energia, tá? Então, no momento presente eu vejo nós ressignificando esse movimento, tendo que ter um pouco mais de paciência com o nosso processo, com nós mesmos, tá? E no momento presente, né, se conectar mais com nossa centelha divina, com o nosso eu superior, né? Para que a gente não venha a estar sofrendo tanto com questões de perda energética, tá bom? A gente precisa estar priorizando o nosso foco, né? Os nossos objetivos. Nós não podemos deixar com que situações negativas influenciem excessivamente nosso campo energético, tá? Então a gente precisa estar trabalhando, ressignificando aí essas questões, né? São situações que inevitavelmente acontecem, que fazem a gente evoluir, né? Essas questões negativas, elas vêm como aprendizado, então a gente acaba se fortalecendo, tá? Então eu vejo aqui no futuro, nós com o coração um pouco mais acalentados, né, mais tranquilos, né, se conectando mais com nosso eu, nossa espiritualidade aí para fortalecer, para que a gente não perca mais tanta energia com situações que muitas das vezes, né, a gente precisa estar fazendo movimentos mais leves, né? Porque às vezes numa situação ruim a gente acaba se torturando muito. A gente não tem... Nós temos até compaixão com os outros, mas com nós mesmos, normalmente a gente tem o hábito de nos crucificar em uma situação negativa, tá? Então pede para que a gente olhe cada vez mais para o nosso eu, né, para as nossas questões emocionais e racionais, tentando buscar um equilíbrio, mas eu vejo um momento de muito aprendizado, né? Essas questões aí aconteceram para nos fortalecer, tá? E aconteceram porque precisava, né, acontecer, e nós com certeza sairemos mais fortalecidos dessas questões, tá bom? Então essa é a nossa primeira mensagem. Vamos à nossa segunda mensagem. Gratidão aí, se ressoar com vocês, bacana, se não, joga para o universo, tá? Agora, quem escolheu Pirita, né? Aqui tá dizendo que nós estamos passando por processos, né? Onde vem aumentando nossa percepção, né? Nossa maneira de ver a vida com mais clareza. Pede para que a gente não duvide do nosso processo, né? Não se sabote com pensamentos negativos, achando que o que a gente tá aprendendo não é o suficiente, que sempre temos que estar se sobrecarregando cada vez mais, né? Pede para que a gente tenha um pouco mais de suavidade com a gente, né? Não é parar, mas é focar no que a gente realmente precisa, né? Para que a gente se mantenha no foco dos nossos propósitos, dos nossos objetivos, tá? Então pede para que a gente não procrastine e não se sabote, tá? Confie no seu processo, confie que a espiritualidade divina tá auxiliando,
né? Tá amparando ali. O sacerdote me fala sobre a gente tá num movimento onde as percepções da gente vem ampliando, né? A intuição, a espiritualidade, nós estamos nos conectando mais. Então tudo que acontece é o que precisa acontecer, né? E cada situação vem trazendo um aprendizado e uma evolução para nós mesmos. Então, que a gente consiga continuar no nosso propósito, tá? E sempre a evoluir, sempre a melhorar. Então, é essa mensagem aqui que a Pirita vem trazendo pra gente, tá? Se ressoou, bacana, se não, joga pro universo. Agora, para quem escolheu olho de tigre, né, fala aqui que no passado houve muitas questões assim, onde tivemos que olhar para dentro de nós, né? Passamos ali por muitos momentos difíceis, né? Possivelmente aí depressão, ansiedade, tá? Muitas questões em que a gente precisou até buscar ajuda, tá? Profissional ou de alguém da família. Então eu vejo um passado bem desafiador. No momento presente, foi necessário que isso tudo tivesse que acontecer para que a gente pudesse fortalecer nossas raízes e dar importância de fato no que tem importância, né? Porque a árvore me ressoa sobre movimentos lentos, né? O movimento da natureza. A natureza é cíclica, ela não funciona de acordo com o que nós queremos, né? Existe um processo e eu vejo, né, nós passando por esse processo também, né? Fases, estágios, nada acontece na vida da gente do jeito que a gente quer de fato. Acontece do jeito que precisa para nossa evolução. Então a gente tem que ter paciência e entender que a natureza tem fases e nós também fazemos parte da natureza e nós passamos por fases, tá? Então tudo tem um início, um meio, um fim, é um processo, né? Então eu vejo todas essas questões precisou acontecer para que nós nos fortaleçamos, né? Para que a gente possa se estruturar de uma maneira mais consistente, para que no amanhã a gente possa estar colhendo os frutos de todo esse nosso processo, né? E eu vejo também pessoas muito conectadas com a espiritualidade, vejo pessoas também muito preocupadas com a sua família, né? Pessoas muito que têm esse pensamento de estar se preocupando muito com tudo e todos. Aqui pede para que a gente também tenha um pouco mais de ponderação, porque se por acaso nós não estamos cuidando do nosso processo, nós não teremos força o suficiente para auxiliar o processo do nosso irmão, né? Seja um familiar, um amigo, alguém muito importante para nós. Então é importante que nós cuidemos primeiramente de nós mesmos para que a gente possa auxiliar o outro, tá? E aqui eu vejo também todo esse processo fazendo com que a gente de fato se priorize, né? Olhe para as nossas emoções, nossos sentimentos, né? Não, a gente vai estar num período em que não vamos aceitar mais situações em que de uma certa forma machuque a gente, né? Seja no campo emocional, no mental, no racional. Assim, eu percebi que esse movimento não agrega ou tá me fazendo sofrer, eu tô deixando essa questão de lado e tô seguindo o meu propósito, tô seguindo minha vida, seguindo as minhas necessidades, tá? Então eu vejo aqui é um processo né, um pouco longo,
mas que de fato a gente precisa sim estar abandonando, deixando para trás situações em que não agrega mais, né? Que não soma, que não vem a contribuir para o nosso crescimento, né? É muito desagradável a gente nos machucar com o que é do outro de negativo, né? Então a gente precisa saber que o que é dele e o que é meu. Tem que ter responsabilidade pelo aquilo que eu tô plantando, não responsabilidade pelo que o meu irmão está plantando. Quem tem que se responsabilizar pelo que ele está plantando é ele, não eu. Eu tenho que olhar o que eu venho fazendo, né? As sementes que eu venho plantando. Então eu tenho que ter essa responsabilidade comigo mesmo, porque muitas das vezes a gente precisa estar olhando um pouco mais internamente para nós mesmos e acabamos nos distraindo com os processos dos nossos irmãos, né? E aí o nosso fica lá parado. Então aqui é um convite para que nós olhemos cada vez mais para o nosso interior e trabalhemos todas essas questões internas nossas para que a gente possa se fortalecer, né? Para poder ter o que contribuir com o outro. Então é essa mensagem que eu vejo aqui. Se ressoou, bacana, se não, joga pro universo, tá? E mais uma vez aí, gratidão pelo carinho de vocês. E até a próxima leitura. Beijo no coração, gratidão.